Olá, eu sou a Bruna Tedi e você está na Trilha da Energia. No último episódio, nós estivemos na Alemanha, em Berlim, a cidade da mobilidade. Lá conhecemos o Euref Campus, um polo de pesquisa e desenvolvimento em energia renovável. De lá, você foi com a gente para Wolfhagen, uma cidade onde os moradores, através de uma cooperativa, decidiram que toda a energia da cidade deveria ser renovável. Em um pulo para o futuro, conhecemos um trem a hidrogênio na cidade de Bremervord. Depois, seguindo a trilha, fomos para Hamburgo, no norte da Alemanha, cidade exemplo de desenvolvimento e sustentabilidade. Agora, no quinto e último episódio, a gente volta para casa para descobrir no Brasil a nossa transição. O Na Trilha da Energia desembarca no Acre. A gente está no Rio Tejo, quase na fronteira com o Peru. A gente vai conhecer uma comunidade isolada, a Vila Restauração. A comunidade faz parte do município de Marechal Taumaturgo, que fica a 70 quilômetros. De lá para cá, são mais ou menos 8 horas de barco, dependendo das condições do rio. A energia elétrica, como a gente conhece, nunca chegou até aqui. As distâncias inviabilizam a construção de linhas de transmissão, deixando a comunidade em total isolamento. Mas hoje, a comunidade é autossuficiente em eletricidade e abriu uma janela para o mundo. E a gente vai juntos até lá para entender um pouco dessa transformação. Até pouco tempo atrás, toda a energia elétrica da Vila Restauração vinha de um gerador barulhento e poluidor. Para gerar 3 horas e meia de energia por dia, ele consumia 1.700 litros de óleo diesel todo mês. A prefeitura de Taumaturgo arcava com as despesas de 1.000 litros. Os outros 700 eram divididos entre a população. E quem gastava mais, pagava mais. Hoje, são quase 200 residências, 18 estabelecimentos públicos, entre escola, posto de saúde, creche, prefeitura, 15 comércios, mercado, padarias, salão de beleza, lojas, que agora podem contar com energia 24 horas por dia. Quem vai contar um pouco dessa história é o Félix, que por anos foi a pessoa encarregada de ligar e desligar o gerador. Seu Félix, como é que era a vida aqui antes da chegada da energia elétrica? Era muito difícil, difícil para conseguir, para manter uma energiazinha para nós manter as nossas 3 horas de energia, né? E como é que funcionavam essas 3 horas? Que horas começava, que horas terminava? Tinha que ligar às 6 horas, né? Aí até às 9 horas. E o que o pessoal fazia nessas 3 horas? Eles aproveitavam para bater a roupa, né? Para secar na centrífuga, bater alguma coisa com a batedeira, bolo, essas coisas, né, para fazer, aproveitava tudo nessa hora e ia esfriar a água um pouco para tomar fria, né? E quando não tinha luz, o pessoal ficava bravo com você? Achava que a culpa era sua? Às vezes, muitas vezes, tinha deles que achavam que a culpa era minha, né? Porque não ia cuidar, né? Não tá. Rapaz, mas por que foi que deu problema, né? E quando veio a notícia de que a energia ia estar disponível para vocês 24 horas por dia, como é que foi? Tinha muita gente que dizia, rapaz, isso aí não vai dar certo, não. Aí, mas um bocado tossia, pai, vai dar certo, vai dar certo. Aí, graças a Deus, deu tudo certo e tá a energia, beleza, né? Seu Félix, 0 saudades do gerador, né? Zero saudades. Vai com Deus. Toda essa mudança, essa melhora na qualidade de vida das pessoas, só foi possível graças a uma usina solar que foi instalada aqui. São painéis que geram energia durante todo o dia. Energia limpa e renovável. Vamos lá conhecer? Os painéis trabalham silenciosamente para gerar energia. O sol e o calor aqui são abundantes.
O Matheus trabalha aqui e vai contar um pouco dessa história pra gente. Matheus, quantos painéis tem aqui na usina? 576 painéis solares. E isso é suficiente para a vila? Sim, ele chega a ser suficiente para a vila. A vila ela chega a consumir já um excedente dessa energia. A energia gerada aqui nesses painéis fotovoltaicos, através de cabo subterrâneo, ela chega até as baterias. E uma parte excedente dessa energia, ela é liberada para a rede de distribuição, para chegar até a casa das pessoas, né? E você se sente orgulhoso de ter participado desse projeto que mudou a vida da vila? Antes nós ficávamos pensando se nós ia ter uma energia, e hoje nós ficamos refletindo, nós não temos qualquer energia. Entendeu? Nós tivemos um projeto que mudou a vida de muitas pessoas, inclusive a minha vida mudou bastante. Sou muito grato por isso. E agora é a hora da bateria que, durante o dia, armazenou a energia gerada pelos painéis trabalhar para iluminar a comunidade e a vida das pessoas também. Eu conversei com a Suiane, uma cabeleireira que mudou a vida depois da chegada da energia. Suiane, hoje qual é a sua principal fonte de renda? É o meu salão de beleza. Mas antes de ter energia aqui, 24 horas por dia, você conseguia trabalhar como cabeleireira? Como é que era? Era bastante difícil, porque às vezes a gente até tinha planos, né? Mas não tinha essa ajuda, né? Questão de energia. Então, a gente pode falar que a energia, ela também trouxe a realização do seu sonho? Sim. Tanto a minha realização para me ajudar, tanto ter uma renda como a realização de algumas mulheres para mudança do visual, né, de cabelo. E aí você faz de tudo? Pinta, faz escova, faz a prancha, alisa, tudo? Sim. Você consegue imaginar a sua vida sem energia? Não consigo. Às vezes eu nem consigo acreditar que tem realmente energia, né? É alegria mesmo, né? Quais são as principais mudanças que você consegue, assim, identificar? Eu acho em questão de renda mesmo. Porque a minha, por exemplo, né? A energia chegou mesmo numa época que eu estava desempregada. Desde então eu digo assim, eu vou trabalhar nisso aqui, que é para mim ter a minha renda, né? Para mim ter o meu ganha-pão. Muito bom dia, galera da Vila Restauração. São exatamente 7 horas e 10 minutos. Atenção para os seguintes avisos. Só lembrando que hoje chegou aí a fatura aí do seu talão de energia. Leva aí o horário de atendimento. São das 8 horas às 11h30 e das 2 às 5h15. Também desde já quero agradecer aí a consciência das pessoas pelo uso da energia. Então é isso, vamos embora. Mais um dia de luta, graças a Deus. E um bom dia para todos vocês. Voltaremos amanhã e, se Deus nos permitir. Junto com a eletricidade, chegaram também 105 refrigeradores e 50 freezers, além de lâmpadas de baixo consumo e luminárias para as praças daqui. A eletricidade trouxe junto a internet. Uma operadora montou uma antena de celular e, com isso, ativou o comércio local, acelerando o desenvolvimento sustentável da comunidade. Surgiram restaurantes, salões de beleza e outros negócios que, sem a eletricidade, eram inviáveis. É com a confiança dos moradores da Vila Restauração que a gente encerra esse bloco. Ela nos traz a clareza e a certeza de que a transição passa também pelas pessoas. Aqui, ela queimou etapas, inseriu e abriu novas possibilidades. É muito importante envolver a população, a iniciativa privada, os pesquisadores e as autoridades. Daqui a gente parte para São Paulo. A gente vai conhecer um projeto inovador que une a nossa especialidade, o etanol, com pesquisas de hidrogênio. É logo ali, ó. Até mais!
está no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, que é um dos maiores polos de pesquisas científicas e tecnológicas do Brasil, que fica aqui no campus da USP, Universidade de São Paulo. A gente veio até aqui para conhecer um projeto que une uma especialidade brasileira, o etanol, com a aposta mundial em energia renovável, o hidrogênio. Tudo isso num carro elétrico. A ideia é buscar alternativas para os carros elétricos que são caros para o padrão brasileiro e também aproveitar a infraestrutura de produção e a ampla rede de distribuição do etanol, já que o Brasil é o país que mais usa esse combustível no mundo. Nossa experiência com o etanol começou lá na década de 70, quando o Brasil criou o Proálcool para enfrentar a crise mundial do petróleo, promover a independência energética e incentivar a produção de álcool combustível. De lá para cá, nós já andamos muito, graças às pesquisas e a investimentos públicos e privados no setor. Hoje, o etanol representa uma das maiores realizações brasileiras em ciência e tecnologia. Ele é considerado o biocombustível mais viável do mundo e pode ser um dos protagonistas da nossa transição. Quem vai nos ajudar a entender essa história é o professor Fábio Coral Fonseca, que trabalha nesse projeto desde 2015. A pesquisa, em parceria com a montadora japonesa Nissan, desde 2019, já rendeu um protótipo que rodou pelas ruas de São Paulo e agora está no Japão, na sede da montadora. Um carro elétrico movido a hidrogênio que é gerado pelo etanol. Como é que funciona isso, professor? Então você abastece o seu veículo com etanol e esse etanol vai ser convertido a hidrogênio dentro de uma célula combustível. E esse hidrogênio é convertido em energia elétrica, que por sua vez depois alimenta o motor elétrico desse automóvel. Dessa forma, a gente já tem uma rede de distribuição, de produção muito bem estabelecida no Brasil e em vários lugares do mundo. Esse que é a grande vantagem, o grande charme dessa tecnologia. Sim, ali já dentro do carro. Em um dispositivo só, você converte o etanol em eletricidade. E aí, essa eletricidade move o motor elétrico. Ou seja, trata-se de um carro elétrico usando o etanol como combustível. O que é interessante é que o etanol é um combustível neutro em carbono. Ou seja, não existem emissões nesse processo. Então a gente pode considerar que esse hidrogênio é verde. Eu acho que ele é mais, eu acho que ele é verde e amarelo. Eles falam muito do hidrogênio verde porque eles não têm um hidrogênio que venha do etanol, por exemplo, que ele pode ser muito mais do que verde. O etanol teria uma capacidade, uma potencialidade de ser negativo em emissões. Ou seja, existe uma emissão de CO2 pela sua utilização. Entretanto, lá no campo, onde a cana está sendo produzida, a planta absorve essa quantidade toda de carbono. Por isso que a gente diz que ele é neutro. Parei o meu carro ali no posto, enchi o tanque. Quanto que eu posso rodar com ele? Essas autonomias típicas de um carro elétrico à bateria estão próximas a 300 quilômetros. A ideia desse carro a etanol convertido à eletricidade pela célula combustível é que ele chegue próximo de 500, 600 quilômetros. A substituição de fontes poluidoras como o carvão e o petróleo vai levar algum tempo. Demanda pesquisa, persistência e também vontade política. Mas a gente tá no caminho certo. Se comparado ao resto do mundo, o Brasil tá bem na foto. As fontes renováveis correspondem a 48% da nossa matriz energética. O número mundial é de 14%. Se falarmos então da matriz elétrica, o salto é ainda maior. As renováveis representam cerca de 30% da matriz elétrica mundial. Aqui no Brasil, representam 83%. Mas a gente sabe que fontes renováveis sofrem pela intermitência. Sol, vento ou até uma crise hídrica. E aí é preciso diversificar a matriz com fontes abundantes e menos poluentes. Dá uma olhada nessa conversa que eu tive com um especialista em gás natural. Se a gente compara o gás natural com o carvão e o petróleo, quão poluente, o quão poluidor ele é? Então, o gás natural é também poluidor, ele emite CO2, né? Mas em proporção bem menor, né? Então, uma térmica a gás, né? Com o mesmo nível de eficiência de uma térmica a carvão, né? Vai emitir cerca de 30%
a menos de CO2. Então, o gás pode ser uma primeira maneira, se você tiver gás em abundância, é um primeiro passo para você começar a reduzir as emissões, né? E qual, então, seria o papel do gás natural na transição energética aqui no Brasil? Hoje, a grande expansão da produção de energia elétrica é de solar e eólica. Essas duas fontes, elas são variáveis, então o gás natural pode ser complementar. Você pode usar o gás como uma fonte que vai te dar a capacidade de despacho. Então, a indústria siderúrgica, por exemplo, né? A indústria cerâmica, enfim, tem alguns setores que você não vai conseguir resolver com eletricidade renovável. Eles precisam de calor. Esse calor você pode trazer do carvão, pode usar do óleo e tem o gás. O gás é a melhor opção, né? E qual que é o tamanho da reserva de gás natural que a gente tem aqui no Brasil? O Brasil tem uma reserva de gás natural razoável, né? Cerca de 400 bilhões de metros cúbicos, né? Isso aí daria para o Brasil consumir entre 15 e 20 anos no consumo que nós temos hoje, né? Muito obrigada, professor. A gente tem muito que aprender. Nem sempre o novo é imediato. Ele vai chegar aos poucos. E aí é nossa função aproveitar com responsabilidade o que já temos. E é pensando nisso que daqui a gente segue para Roraima, no norte do país, para te mostrar como o biocombustível feito da palma pode gerar energia renovável e trazer junto desenvolvimento e oportunidades. Olá! O Na Trilha da Energia desembarcou em São João da Baliza, uma pequena cidade do estado de Roraima, a 280 quilômetros de Boa Vista. Essa e outras muitas cidades da região norte estão fora do sistema elétrico nacional. São as chamadas comunidades isoladas. São áreas que, por questões geográficas ou ambientais, não recebem energia das linhas de transmissão. A energia elétrica consumida aqui precisa ser gerada aqui. Existem ainda 212 localidades isoladas no Brasil, a maioria na região norte, representando 3 milhões de consumidores. Normalmente, a demanda por energia nessas localidades é atendida por termoelétricas movidas a combustível fóssil. A gente escolheu essa cidade para mostrar um exemplo de geração sustentável de energia elétrica. É um modelo que abandona a simples extração e exploração por uma proposta de regenerar, preservar e produzir, gerando renda e desenvolvimento socioeconômico. Existe uma vocação brasileira para combustíveis verdes. Desde o etanol da cana-de-açúcar, que é um velho conhecido e que tem uma crescente demanda, até o biodiesel, que é produzido através de óleos vegetais. O que a gente vai conhecer hoje é o do óleo de palma, o famoso dendê. A combinação do clima com o solo faz dessa região o local ideal para o cultivo de palma. Mas, existem regras claras sobre o cultivo. Um decreto de 2010 do governo proíbe a derrubada de florestas. A palma só pode ser cultivada em áreas que foram degradadas até 2007, em locais determinados pelo zoneamento agroecológico. São áreas que lá atrás foram desmatadas para pecuária e outros fins e que são cuidadosamente monitoradas por satélite. Segundo a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, são mais de 31 milhões de hectares com potencial de cultivo de recuperação na região amazônica. O processo começa com o cultivo da palma. Depois vem a produção do óleo, que vai abastecer as termoelétricas e gerar energia 100% renovável e segura para os moradores da região. São mais de 140 mil famílias usando energia elétrica com baixo carbono aqui na região norte. A gente conversou com o Sineone. Ele é engenheiro agrônomo daqui e explicou como funciona o cultivo da palma. Por ela ser uma das oleaginosas que
produzem mais óleos, quando comparada, por exemplo, com a soja, com o girassol, entre outras culturas. E nessa região, por condições bem atípicas, questão de clima, temperatura, umidade, e a planta da palma ser bem rústica, ela se adaptou muito bem ao clima dessa região. Ela melhora a estrutura desse solo e ela consegue evitar processos erosivos. E como é que funciona o cultivo? Aqui a gente pode ver, nós estamos na condição de pré-viveiro. Depois ela vai para uma segunda fase, que é a fase de viveiro. Nessa fase ela fica até 12 meses. E aí ela vai para campo. E depois que ela vai para campo, ela leva em torno de 3 a 4 anos para começar a produzir. O cultivo da palma não pode ser mecanizado. Todo o processo é manual. É isso que garante emprego e renda para a população da região. A palma tem potencial de recuperação dessas áreas. O fruto é colhido, mas a árvore, a palmeira, continua no solo para as próximas floradas. Outra regra de ouro é que a empresa deve assegurar que pelo menos 10% da produção venha da agricultura familiar, além de capacitar e garantir preço e assistência técnica para as famílias parceiras. As sementes viram óleo e biomassa para abastecer a termoelétrica. O biocombustível produzido aqui também pode abastecer os veículos pesados da região, evitando o alto custo de trazer para cá o óleo diesel. Com esse processo, em um ano, deixamos de queimar mais de 100 milhões de litros de combustível fóssil e de mandar para a atmosfera 250 mil toneladas de carbono. A floresta agradece. Eu conversei com o responsável da produção para entender um pouco mais desse processo. O grande trunfo desse processo é o controle ambiental, né? É a produção em paz com a floresta. Hoje, a gente só planta a palma, só planta o dendê em área que já foi alterada e tem um decreto específico que regula esse plantio. Então, o governo tem esse controle. Por quê? Justamente para você não incentivar, desmatar a floresta para plantar o dendê. E qual que é o ganho da comunidade com isso? O cultivo da palma é um cultivo perene que, economicamente, dura por 25 a 30 anos. Então, as atividades, o manejo da cultura, ele é basicamente manual. Desde o plantio, do pré-viveiro, do viveiro, o plantio em campo e a colheita são atividades que são manuais. E isso requer muita mão de obra. Todo o resíduo que é gerado aqui no processo de extração de óleo, como cacho vazio e as fibras, são encaminhados também para a nossa caldeira da termoelétrica e gera energia para atender essa região. Ou seja, tudo é aproveitado, né? Exatamente. Tudo literalmente é aproveitado aqui e acaba tendo benefícios econômicos e sociais aqui para a região. Num local em que você tem cultivo da palma inserida, você vê desenvolvimento, você vê crescimento nessas regiões. O combustível verde mantém a termoelétrica ativa 24 horas por dia e cria polos independentes de produção de energia. A produção de energia, a partir do óleo de palma, trouxe a tranquilidade do consumo, a consciência e a responsabilidade da preservação para os moradores da região. E trouxe também emprego e renda. As empresas que manufaturam a palma na região norte geram aproximadamente 6 mil empregos diretos e 12 mil indiretos. Essa aqui, ó, é a casa da dona Maria Helena e do seu Antônio. Os dois trabalham na usina. Ô, Ticás! Antes da palma quase não tinha emprego, não tinha um saláriozinho fixo. Também não tinha quase comércio, não tinha quase farmácia. Hoje já tem aí só 6 farmácias, hoje tem vários comércios, várias lojas, né? Aí eu nunca pensava que esses coquinhos aí não ia ter tanta importância, né, aqui no nosso município. E como é que é para vocês viverem com essa estabilidade, assim, de saber que o salário vai cair direitinho todo mês? A gente compra, né, na loja, as pessoas mantêm aquela confiança, né? A gente é feliz, né? Porque a gente quer pra gente, a gente também quer pro vizinho, pros filhos. E Deus vai concluir isso nas nossas vidas, trabalhando ali na palma.
na Trilha rodou o mundo procurando e entendendo novas formas de gerar energia. Descobrimos soluções inovadoras e outras, de certa maneira, muito simples. Preservar, extrair, inventar, investir. Armazenar, usar com critério, gastar menos e andar mais. Por fim, a gente conclui que, nesse ponto, o Brasil é, sim, um país à frente do mundo. Nosso território, nosso clima, nossa vontade superam expectativas. A gente vai ficando por aqui com a esperança de que a transição traga novos tempos para as futuras gerações e que a gente saiba, nesse processo, viver bem. Até mais!